Eu quero compartilhar uma palavra com vocês essa noite. Quero falar um pouquinho sobre adoração. Olha que tema maravilhoso, né? E eu quero que você vá lá comigo em João, capítulo de número 4. Você sabe que às vezes existe presunção em nosso coração, né? Às vezes somos um pouco presunçosos sobre certas coisas, né? Então, assim, nosso coração às vezes está um pouco envaidecido e a gente começa a presumir que somos aquilo que não somos de fato. Às vezes nós temos um alto conceito de nós mesmos, né? Somos um pouquinho aí envaidecidos e achamos que estamos aí com tudo, né? Mas será? Às vezes a gente já viu isso, até na própria palavra de Deus, na Revelação ou no Apocalipse, ali a Laodiceia, e todas as outras igrejas ali recebeu, de certa forma, uma chamada do Senhor. Mas, na Laodiceia, então Laodiceia se orgulhava, dizia, estou rico, abastado, não tenho falta de nada, uau, estou no topo, né? E às vezes a gente forma um falso autoconceito de nós mesmos. E a questão da adoração, às vezes pelo fato de nós sermos cristãos, nós achamos que a adoração é parte da realidade de uma vida cristã, sem que haja, de fato, uma estruturação para adorar. Como que se Deus recebesse qualquer coisa de qualquer jeito? Perceba se não é assim. Olha, vamos crescer no entendimento dessa mensagem aqui hoje à noite, para que você possa se tornar um verdadeiro adorador. E eu não estou dizendo que você não possa ser um verdadeiro adorador. Claro que você pode. Você é um filho de Deus. Na verdade, você foi chamado para isso, para ser um verdadeiro adorador. Mas muitas vezes existem circunstâncias que nos estão impedindo de manifestar uma verdadeira adoração, de ter uma vida de adoração. Uma vida de adoração não é chegar aqui apenas num domingo, levantar as mãos na hora do louvor congregacional e dizer, pronto, cumpri a minha missão. Não. Primeiro que o louvor só é uma das formas de você adorar. A sua vida deve ser uma constante adoração a Deus em tudo que você faça. Segundo, porque se a adoração está contida apenas para o domingo, então Deus não vai ser glorificado durante a semana através da adoração do seu povo. Isso não tem a menor lógica, né? O povo de Deus precisa adorar a Deus em todo o tempo. A palavra do Senhor nos fala lá em Apocalipse que os 24 anciãos que estão ali em volta do trono de Deus adoram ao Senhor dia e noite, pelos séculos dos séculos. Então você entende que a adoração é algo importante. E eu vou dizer, a adoração é algo tão importante, eu não sei qual é o valor que você dá à adoração, mas eu sei de uma criatura que dá um valor imenso à adoração. Sabe quem é? Satanás. Satanás dá valor à adoração. Dá tanto valor à adoração, que Satanás, como diz as Escrituras, tem um domínio dos reinos, do sistema humano. E ele disse a Jesus, olha só, que isso aqui é um triunfo para ele, né? Ter conquistado a autoridade sobre este mundo. E ele disse a Jesus, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Porque ele reconhece o valor da adoração. Ele foi um dia um adorador, hoje não é mais. Você entende que às vezes nós não compreendemos certas coisas, o valor de adorar a Deus. Claro que Satanás queria se apropriar da adoração de Deus. E Jesus disse a ele, que está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Não é isso? Lucas capítulo 4. Então, você compreende como que a questão da adoração é algo muito sério no reino dos céus. Satanás quis desvirtuar isso, porque ele desejou ser adorado como Deus era adorado. Ele desejou estar na posição que Deus estava. Mas é claro que, como diz o próprio Deus, a minha glória eu não darei
a nenhum outro, diz o Senhor. Amém? Então perceba que quando você é chamado para adorar, você é chamado para uma função extraordinária. É um nível a mais. É uma possibilidade extraordinária. Nós temos como adorar ao Criador de todas as coisas. Mas então, lá em João, capítulo de número 4, os versículos de 19 a 24, está escrito o seguinte, é a história da mulher samaritana, né? A mulher então lhe disse a Jesus, aqui ele estava em um diálogo com Jesus, né? Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Então ela fala com Jesus e ela quer tirar uma dúvida que existia no coração dela. O que é que ela diz aqui? Nossos pais adoraram neste monte, provavelmente o monte Gerizim. Mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela samaritana, e ela falava acerca dos judeus, porque Jesus era um judeu, né? Então ela estava questionando isso aí. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Olha que coisa. Vocês adoram o que não conhecem, falou com a mulher. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você é um verdadeiro adorador? Porque se você é um verdadeiro adorador, os olhos de Deus sempre te procurarão. Quer seja na congregação, quer seja nas ruas, aonde a sua vida está adorando a Deus, não só o fruto dos seus lábios que louvam a Deus, mas a sua forma de viver, a sua forma de agir, louva a Deus, adora a Deus. Então você está em todo o tempo sendo buscado por Deus. Há um conceito que é trazido através de muitas palavras acerca de adoração, mas existe algo que é comum ao Velho e ao Novo Testamento acerca da adoração. Adorar é servir. A Bíblia diz que os anjos servem a Deus adorando. Então o serviço ou a adoração está atrelada ao servir. No Novo Testamento, quando fala sobre algumas passagens, vai se falar que uma determinada mulher, viúva desde muito nova, adorava a Deus em todo o tempo com jejuns. Olha só, Lucas no capítulo número 2, você pode conferir lá depois. Não vou ler todas essas passagens. Mas preste atenção. Então a adoração, que é no Antigo Testamento, que é no Novo Testamento, ela está atrelada ao serviço. Ao serviço. E o que Jesus está desconstruindo aqui é que haja um ambiente específico para adoração. Ele quer quebrar isso. Ele quer tirar esse entendimento da mente desta mulher. Apesar dele afirmar que ela estava adorando no lugar errado, porque a Bíblia apontava a Jerusalém, templo, lugar da adoração. Mas agora, com a nova dispensação da graça, Jesus trazia este novo conceito de adoração. Os adoradores, eles não estarão restritos para uma adoração apenas em um ambiente que é construído por um prédio e um grupo de pessoas. Aqui é um lugar maravilhoso para se adorar. Mas a sua adoração e a minha adoração não podem estar restrita somente a este lugar. Amanhã é dia de você adorar. Terça-feira é dia de você adorar. Na quarta é dia de você adorar. Todos os dias da semana
você é chamado para adorar a Deus. Você entende isso? Jesus, ele está quebrando este paradigma, nem aqui e nem em Jerusalém. Eu digo a você agora, mulher, que vem a hora, e já é chegada esta hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Isso é muito interessante, não é? Porque às vezes nós começamos a ter uma ideia de que a adoração ela se dá de forma mais perfeita porque é que nós estamos aqui na igreja, mas isso não é uma verdade. Não é uma verdade bíblica. A adoração depende muito menos do ambiente do que da sua vida, do seu coração. É disso que depende verdadeiramente a adoração. Agora, é claro que quando nos unimos aqui, existe uma obrigação em adorarmos a Deus, porque faz parte do culto público. Faz parte do culto público. Então a gente é desafiado a vir à casa de Deus, adorar ao Senhor. E eu oro e digo sempre a Deus, Deus, que entremos pelos teus átrios com um espírito de adoração, com uma disposição para te adorar, não só no momento de louvor, mas em todo tempo. Se você está dando um glória a Deus aí no seu coração, você está adorando a Deus, não está? Às vezes você verbaliza este glória a Deus. Oh glória, aleluia, não é verdade? Isso é bom, mas não quer dizer que se este glória está no seu coração, que você não esteja adorando. Então é um momento para tudo, é um momento de você dar o glória a Deus alto, que é importante. Tem momento de você dar, no seu coração está ali, louvado seja o nome do Senhor. Deus é tremendo. E isso é uma forma de você estar adorando a Deus. Então o local e a forma que ele vem quebrar, a forma que ele vem dizer, os verdadeiros adoradores adorarão em todas, os locais e em todo o tempo. Você adora a Deus tomando banho. Isso é incrível. Olha que quebra de paradigmas. Você adora a Deus no seu trabalho. Você adora a Deus dentro de um carro, dentro de um transporte público. Você adora a Deus caminhando, correndo, fazendo um exercício físico. Às vezes você está ali correndo e está, Deus, louvado seja o teu nome, cantando uma canção de adoração e vai ali naquela presença gloriosa de Deus. E os olhos de Deus vêm sobre você. E você ali é encontrado como um verdadeiro adorador. Então Deus quebra essas formalidades, porque isso gera muita religiosidade e preceitos humanos, e Deus traz um ponto de liberdade. Então a adoração não tem muito a ver com a estética. Isso a gente vai encontrando logo na Bíblia, Jesus vem quebrar isso aí e mostrar que não tem muito a ver com a estética. A adoração tem a ver com outros elementos. Então a gente começa a entender que existem também obstáculos, Obstáculos à adoração, claro. Porque se nós temos um chamado de Deus para adorarmos, mas entendemos que nem toda adoração se faz verdadeira, e às vezes não se faz verdadeira, não é porque aquele que busca adorar o Senhor não seja uma pessoa até que já tenha uma experiência com Cristo. Porque existem muitas vezes elementos que estão obstruindo uma verdadeira adoração. Nem toda adoração é verdadeira. Muita gente entra nas igrejas para cantar. Canta com a boca, mas o coração está onde? A mente está onde? Oh meu Deus, vagando por aí. Vagando no trabalho, no dia de amanhã, pensando no jogo, no time, sei lá no quê, no problema. O problema arrebata muito a mente da gente, Isso é uma realidade. Então esse é um tipo de entulho que nos impede de estarmos aqui, contritos com Deus, e promover a Deus uma verdadeira adoração. A compreensão disso é muito importante.
Porque nem todo mundo que está na congregação e canta está adorando. Ou não é assim? Tem gente que está cantando aqui, que não sabe nem o que está falando. Se perguntar qual foi a música que cantou aqui, não sabe mais. Porque não estava com o coração no louvor para adorar a Deus. Mas o coração estava pairando em outros lugares. Essa não é uma verdadeira adoração. Tem gente que da mesma forma canta assim, toca assim. Nem todo cantor está ali ministrando uma adoração a Deus. Nem todo músico está ministrando uma adoração a Deus. Porque muitas vezes o coração está longe de Deus. Então, uma adoração não tem tanto a ver com a estética ou o local, como tem a ver com o seu interior, com a sua alma. Porque o que Deus está buscando é isso, um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade. Esse espírito e a verdade, que não é uma coisa tão clara, mas que fala também de rompimento da forma, porque não é a questão do que é material. E ele estava dizendo isso a essa mulher, porque a gente sabia que a idolatria já era corrente ali, né? Estava dizendo, vamos romper com o que é material, vamos adorar um Deus que é espírito. Deus nunca disse, façam a imagem e a adorem. Deus sempre disse, nos mandamentos do Senhor está escrito isso, vocês não adorarão imagens de escultura. Então, adorar o que é material, aquilo que concebemos como divindade, se torna um engano, não há verdade nisso, não há um caminho de verdade nisso. E nós evangélicos, nós temos assim uma forma às vezes, não é? Graças a Deus que a gente aqui tem, vocês têm sido ministrados para não cair nessa armadilha. Mas eu vou dizer uma coisa para você, tem muito evangélico que adora homens. Muitos. Vem aquele pregador, meu Deus, aquele cantor, aquela cantora, pai amado, arrebenta qualquer agenda com a sua própria igreja, com compromisso com a casa em que ela congrega, e vai, chora, esperneia, dá subiu e faz. Eu nunca gostei de show por causa disso. Não é até pela pessoa que está lá não, gente, eu respeito todos os irmãos que estão ali, pelo menos, né, aqueles que não têm o que dizer, mas eu não respeito uma multidão que está adorando um homem. Eu não respeito. Então eu não vou fazer parte, não vou ter comunhão com essas coisas. Não me chame que eu não vou. Eu não vou para show, eu vou para culto. Tem culto, não tenho obrigação, pode me chamar que eu vou, qualquer lugar. Tem problema. Vou na maior satisfação. Agora não me chame para show, que eu não vou ali para adorar a criatura. Eu adoro o Criador de todas as coisas. Tampouco eu estou afirmando que todo mundo que vai a um show vá ali para prestar uma adoração. Mas nós não podemos negar que tem um bocado de fã incondicional. Fã-clube ali é tremendo, né? A pessoa não vai ver Jesus. Então, a gente tem que compreender, né? Mas olha só, existe uma verdadeira adoração. Quando nós estamos falando dos samaritanos, a mulher diz o seguinte, olha, onde se adora? E Jesus disse, olha, vocês adoram o que não conhecem. Então, olha só, isso é uma obstrução para a verdadeira adoração. E o caminho da verdadeira adoração é o que antagoniza a isso. Você entende? Porque muitas vezes nós não conseguimos fluir na adoração, porque não temos conhecimento. Não sabemos a quem estamos adorando, nem sabemos como adorá-lo. Isso é um empecilho à adoração. Adoração requer de nós uma reverência santa ao Senhor. Mas muita gente acha que pode adorar de qualquer jeito. Então, às vezes, a sua condição
É uma condição que está completamente avessa à vontade de Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, para simplificar muito bem. Alguém sem conhecimento, pastor Daniel, porque não tem conhecimento da palavra de Deus, ou então rasgou a Bíblia, pega um cantor do mundo secular, que pode fazer o maior sucesso lá, que canta forró, arrocha, sei lá, que diacho mais, tudo. É ou não é? Aí bota no altar de Deus, porque tem uma voz boa, diz, agora vai adorar. Ali tem uma pessoa que consente com a abominação. Charles Spurgeon diz, você achar que da boca de um pecador vai sair uma verdadeira adoração a Deus, isso é um absurdo, não é verdade? Então é uma realidade. E muita gente na congregação chorando, e dando glórias a Deus, glória a Deus, por quê? Por que você está glorificando a Deus? Porque o altar do Senhor ali está sendo profanado? Não. A lacração fica toda assanhada quando você fala isso. É ou não é? Pouco se me dá. Dizer que eu estou nem aí para lacrador. Meu negócio é com Deus. Não existe compatibilidade. Não existe como. Não existe como. Não se pode admitir que de uma fonte que jorra 2 tipos de água, através dessa fonte Deus seja glorificado. Isso é falta de conhecimento bíblico. Não adianta, é apenas uma apresentação e um show, mas não passa do teto, porque Deus não recebe esta adoração. O povo de Israel, os hebreus, era um povo chamado por Deus, era povo de Deus e é povo de Deus. Eles vivem como as outras nações, dos pecados das outras nações, mas continuam sendo povo de Deus. Todavia, Isaías no capítulo de número 1, Deus está indignado com o povo. Indignado com o povo. Porque o povo andava aprontando. O que é que Deus faz? Deus diz, olha, vocês vêm, e aqui é a forma de adoração deles, através das festas que eles ali prestavam aqueles cultos e adoravam a Deus, das suas luas novas, das suas ofertas. Deus disse, quem requereu isso de vocês? Vocês andam errado e vêm aqui me prestar adoração. Eu não recebo este culto, nem esta adoração. Aí você pega um ímpio, bota no altar e diz, está adorando a Deus. Pelo amor de Deus, me ajuda aí, porque não dá. Isso é falta de conhecimento bíblico. E eu não digo até, talvez, de quem está ali em cima, que pode ser conivente com o que é errado, que é a igreja sendo impactada, aí traz qualquer um e bota no altar de Deus. Mas eu digo o povo que está ali ainda dá glória a Deus. Isso não é adoração, gente. Então falta conhecimento. O caminho do conhecimento é o caminho da adoração. Quanto mais você conhece a Deus, você entende por que deve adorá-lo e entende como deve adorá-lo. Isso é fundamental. O profeta Oséias viveu um tempo difícil, o povo estava na apostasia enorme. Então Deus, lá no final do capítulo 5 de Oséias, você vai encontrar Deus dizendo, irei e voltarei ao meu lugar até que vocês reconheçam a culpa de vocês. Então, reconhecendo a culpa, vocês me buscarão. E Oséias faz um apelo à nação. Vinde, busquemos ao Senhor, Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e curará. Assim como a alva, a sua vinda, ela vai ser certa. Mas o que é que ele vai falar lá, no versículo de número 3, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque só assim haverá uma garantia da sua manifestação. Aí ele diz, porque assim como a alva, a sua vinda é certa. Se nós não conhecermos e não prosseguirmos em conhecer a Deus, nós estaremos limitando a manifestação do Senhor em nosso meio. Isso vale para a adoração. Se nós não conhecemos aquele a quem adoramos, não saberemos como adorá-lo, não saberemos como louvá-lo,
não saberemos como buscar a sua face. A Síria domina o reino do norte, leva cativo ali o povo de Israel, as tribos do norte, cuja capital era Samaria, introduz pessoas de outras nacionalidades para misturar o povo e destruir a cultura. E, enfim, isso não funciona bem, porque começou a haver ataques de feras ali e tudo mais. Bem, então fizeram saber ao rei. Então ele disse: olha, faz o seguinte, pega alguns sacerdotes deste povo, porque isso é a ira do Deus de Israel. Leva estes sacerdotes de volta para Samaria, para que estes sacerdotes ensinem o povo qual é o costume da adoração deste Deus. Conhecimento. Porque assim o povo não vai profanar os altares, nem o nome deste Deus, só que ele não conhecia Deus, por isso ele achou que o Deus de Israel era igual ao Deus das nações, não é? Depois ele viu que não tinha nada a ver. E é por isso que essa briga histórica a partir de então, porque o povo ali de Samaria, daquelas regiões onde estavam as tribos de Israel, era um povo misturado, não havia mais pureza neste povo. Por isso que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, porque para eles era um povo imundo. Agora, olha só, o conhecimento era determinante para a adoração. Até os povos do passado sabiam disso, e hoje parece que a gente não sabe. E é por isso que muitas vezes nós estamos atrelados a religiosidades para adorar a Deus. Ou muitas vezes nós estamos adorando a Deus de uma forma profana, porque não entendemos o caminho da adoração. Como devemos adorar a Deus? Então esse é um primeiro aspecto. Sabe o segundo aspecto que eu separei aqui para falar com vocês? É através da vida de Caim, que eu acho um exemplo interessantíssimo. Depois da queda do homem, Deus instituiu uma forma muito simples de culto. Qual foi essa forma? Deus disse: olha, vocês vão trazer uma oferta ao altar e assim vocês me adorarão, através da oferta que trouxerem e colocarem sobre um altar. Muito simples a forma de adoração a Deus, a forma de culto. E então um dia, em que era o dia marcado deles levarem a oferta, a palavra do Senhor Deus diz que Caim pegou ali do fruto do campo, que ele era um produtor, de frutos, enquanto Abel, seu irmão, era criador. Então ele toma dos frutos rapidamente, assodadamente, e vai levar ali aqueles frutos para Deus. E a palavra de Deus então diz que Abel, ele vai tomar um cordeiro do seu rebanho e vai levar para Deus. Então, a conclusão da história é que Deus recebe a oferta de Abel e despreza a oferta de Caim. O culto era simples, mas haviam 3 coisas que não podiam faltar. Primeira delas, os adoradores. Não existe culto sem adorador. Pode ser qualquer coisa menos culto. Tinha que ter os adoradores ali. A segunda coisa, tinha que haver fé nos corações. Porque você não poderia chegar àquele lugar e achar que aquela oferta que você levaria a Deus, Deus estaria indiferente a elas, porque Deus não estaria. Deus não estava indiferente à oferta. E aí entra o terceiro elemento. Era necessário que houvesse uma oferta de honra ao Senhor, porque o Senhor não aceita qualquer oferta. O Senhor aceita uma oferta de honra. Presta atenção nisso, porque isso muda muito a nossa mente em relação àquilo que entregamos a Deus. E oferta de honra não significa quantidade, mas significa qualidade daquilo que se dá ao Senhor.
Uma oferta de honra foi o que que Abel levou. Porque Abel, ele se deteve, ele escolheu o melhor e ele levou para Deus. Sabe por quê? Porque ele cria no seu coração que Deus estava olhando aquele ato e que aquele ato faria diferença diante dos olhos de Deus. Caim não. Parece que Caim, quando você lê o texto assim, de forma rápida, que ele é aquele cara que disse: é dia de culto, vou me preparar logo, vou cair fora, quero chegar lá antes que todo mundo. Esse cara é o cara que nada disso, de jeito nenhum. Ele pega qualquer coisa e leva como oferta para adorar a Deus, e Deus não aceita aquela oferta. E por que ele leva qualquer coisa? Porque ele não cria que a oferta que ele estava dando faria a menor diferença. Tem gente que vem dar a oferta, e aqui eu vou falar de coisa material, só para dar um exemplo. Tem gente que traz o seu dízimo e traz sua oferta. Tem gente que entrega o seu dízimo e compreende que na palavra de Deus diz que quando nós somos dizimistas, nós estamos amarrando a boca do devorador para que não consuma o fruto da nossa terra. É assim ou não é? Tem gente que entrega a oferta e acredita que a oferta é uma semente que se multiplica, que o poder da semeadura está na oferta que entrega. Então você entrega o dízimo para que você não tenha ali a destruição dos seus bens, suas coisas, mas você entrega a sua oferta para que você prospere. Existe um significado em cada ato, porque Deus não faz as coisas aleatórias, assim ou não é? Deus não faz as coisas aleatórias, mas tem gente que vem ao altar, entrega o seu dízimo, entrega a sua oferta. Quando ele entrega o dízimo, ele diz: meu Deus do céu, será que eu devia estar fazendo isso mesmo? Eu estou ficando maluco, 10% do que eu ganho. E tem gente que vem trazer a oferta e joga como se fosse qualquer coisa. Essa pessoa não sai justificada diante dos olhos do Senhor. Porque Deus espera que você acredite naquilo que diz a palavra dEle. E por que existe um ou outro aí que diz assim: esse negócio de dízimo é porque não conhece, não confia na palavra, não acredita na palavra. Prove a Deus, e você vai ver que Ele é bom, como diz o salmista, Salmo de número 34, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aqueles que nele confiam. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você, não importa quem diga o quê, eu confio nessa palavra. Se ela diz que é assim, eu acredito. Sabe de uma coisa? Deus nunca falhou comigo, nem quando Ele disse para mim não. Ele não está falhando, Ele está demonstrando o seu zelo de pai, em alguma coisa que eu estou pedindo a Ele, que Ele não acha conveniente a mim. Então, quando a gente começa a entender essas coisas, a gente entende que o caminho da adoração passa por uma vida de fé. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo número 6, importa que aqueles que se acheguem a Deus creiam que Ele exista e que é galardoador, ou seja, que dá recompensa aos que o buscam. É por isso que muita gente faz as coisas e não tem retorno, ora e não recebe, porque não ora com confiança, porque não faz com confiança, porque não acredita no manifestar de Deus, não acredita no poder de Deus. Vem pregar e não acredita que vai mudar corações, vem louvar e não acredita que vai ministrar o coração de Deus e que o povo vai com ele. Vem dizimar, vem ofertar e não acredita que realmente isso vai frutificar nada na sua vida. Vai orar por alguém ou vai orar por si mesmo e não acredita que nada vai acontecer. Como a história daquela mulher, né, que leu a história de Jesus Cristo, né, aquela passagem em que Jesus vai até a figueira, não tem fruto, ele amaldiçoa. No outro dia, quando ele volta, diz: se vocês tiverem fé do tipo de Deus, dirão esse monte, transporte daqui, lance-te no mar, isso acontecerá. Então a mulher morava em um sítio que diz que tinha um vale muito bonito do outro lado, mas tinha um monte na frente. Ela acordava, abria a janela e aquele monte ali. E ela sabia que do outro lado, naquelas terras dela, tinha um vale lindo. Então ela leu a Bíblia, disse que um dia ela orou e disse: Deus, tua palavra diz isso, que este monte saia daí e transporte para outro lugar. E foi dormir. Quando foi no outro dia, ela acordou, abriu a janela, está o monte lá. Ela disse: eu sabia que ele não ia sair daí. Complica, né?
é uma história, como é, mas que revela uma verdade acerca de muitos de nós. Nossas orações têm que estar embebecidas de fé para serem vitoriosas. Nós precisamos orar com fé, declarar a palavra de Deus. Eu vou conseguir, eu vou alcançar, porque assim a palavra diz que eu sou mais do que vencedor. Como que nós podemos adorar a Deus com uma vida, com a nossa vida, com os nossos passos, se nós não acreditamos na palavra dEle? Então a adoração passa por este caminho, o caminho da fé e o caminho da honra a Deus. Faça tudo para a honra de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, abre esses ouvidos. Tem muita gente que faz as coisas, mas não honra a Deus. Sabe por quê? Porque não dá o melhor de si. Não dá o melhor de si. É o princípio da oferta de Caim. Não dá o melhor de si, camarada. Faz as coisas de qualquer jeito, recebe uma função na casa de Deus e trata com leviandade, com desprezo, com descaso. Recebe uma coisa para fazer um serviço, em vez de se dedicar àquilo, enterra lá o talento e diz assim, eu vou negociar com Deus. Quando Deus chegar, eu falei assim, fiquei com medo de não dar certo esse negócio. Trata com desprezo. E quem trata com desprezo vai ser o quê? Rejeitado. O caminho da adoração é um caminho de honra. É fazer o melhor para Deus. Sempre. Sempre fazer o melhor pelo Senhor. Então a gente vem para cá, vai louvar, dê o seu melhor a Deus. Às vezes sua voz é aquela voz estridente, que quando a gente ouve faz misericórdia, Jesus, né? Mas Deus recebe, sabe por quê? Aquilo é o teu melhor. É o teu melhor. Vai tocar, é que nem eu quando pego o violão, só a misericórdia de Jeová, não é? Mas eu estou fazendo o meu melhor, porque é para a glória de Deus. E eu sei que Deus recebe. Isso não quer dizer que eu vou tocar no ministério de louvor, que não dá para mim. Mas, precisando, eis-me aqui. É assim ou não é, pastor Daniel? Com certeza, você não, que você toca muito. Mas eu, aquela meia boca, né? Então, quando eu comecei a pregar, era assim. Onde é que eu comecei a pregar? Tem gente que eu só prego se for lá no altar. Eu comecei a pregar, foi em aniversário da Sociedade Feminina. Está aí minha mãe que não me deixa mentir. É assim ou não é? Está aí Sandra que não me deixa mentir. Tinha lá a Sociedade Feminina. Sociedade do tempo de Josi, ó. Sociedade Feminina. Eu fui longe aqui, no passado, longínquo. Aí tinha aniversário, ninguém ia pregar, eu doido para pregar, hein? Eu ia. 20 e poucos anos de idade, querendo, né? Servir a Deus, eu ia, o que não ia? Ia com toda alegria, e pregava, e achava que estava uma maravilha, não sei nem o que o povo... Mas eu pregava. Eu pregava. Pela misericórdia de Deus, de vez em quando se convertia, porque Deus é misericordioso, viu? Duas coisas que eu não rejeitava nunca. Primeiro, pregar. Segundo, expulsar demônio. Podia me chamar a qualquer hora. Rapaz, o telefone estava ligado a qualquer hora. Eu caçava demônio. Podia me chamar, vai expulsar. Eu ia. Eu gostava. É um chamar de Deus. E aí pronto, eu ficava naquele entusiasmo, né? Para ir lá expulsar o demônio, isso e aquilo. Não era brincadeira, não. Hoje, quando chama, né, pastor? Isso é misericórdia. Só a graça de Deus. Não, é um ministério espinhoso, não vai? Isso não é brincadeira, não. Então, por último aqui, eu quero trazer um último exemplo para você, que é o exemplo de Davi. Olha só. Sabe um cara que entendia tudo de adoração? É Davi. Davi podia fazer um seminário aqui, chamar para falar sobre adoração, e Davi ia dar aqui uma aula para a gente, 10. Davi entendia tudo de adoração. Davi era um adorador tão extraordinário, que através do louvor da sua harpa, suas canções, o demônio que estava na vida de Saul, o rei, ele saía, ele não suportava a unção e a graça da adoração de Davi. Mas o infeliz do Saul não se convertia, depois o demônio voltava de novo. Mas ele era liberto ali. Davi, ele compôs uma infinidade de salmos. Salmos são canções.
Davi instituiu a adoração, né? Ele trouxe a adoração a um nível, através dos louvores, dos cultos em Israel, a um outro nível, que nunca tinha sido alcançado. Não era brincadeira, ele sabia tudo de adoração. Mas então Davi, este adorador extraordinário, ele entra num laço terrível. Terrível, terrível, terrível. É? E qual foi o laço de Davi? Ele foi seduzido por uma mulher. Não, não foi isso não. Aquilo ali é consequência, não é causa. Consequência, isso não é causa. O grande problema, muitas vezes, sabe o que é? É a vaidade e o orgulho que vai crescendo. Davi é um guerreiro. E um belo dia, na época da primavera, os exércitos saíam para conquistar ou então para defender. E ele ficou em casa. Ele botou na cabeça e disse assim: eu não vou não. Eu já sou o rei, estou consolidado. Rapaz, deixa esse povo para a guerra. Eu quero saber de guerra. Eu quero saber de paz. Eu quero saber de ficar aqui num palácio, me refastelando. Eu quero saber de estar aqui pegando a bênção. Eu quero saber de negócio de estar trabalhando e fazendo nada, rapaz. Pronto. Foi a deixa que o diabo queria. Está Davi sem fazer nada, o povo todo batalhando, e ele em casa, sem fazer nada. Oficina vazia é o quê? Mente vazia, né? Mente vazia é a oficina do diabo. Que a oficina vazia é quebradeira, né? Não tem nada para fazer. Mas mente vazia é a oficina do diabo, camarada. Pronto, foi a conta. Se não fosse Betseba, seria outra, ou seria outra coisa. Mas ele ia cair em alguma coisa, por quê? Porque ele não estava na posição dele. Foi uma quebradeira na vida de Davi. Porque o juízo de Deus veio de uma maneira forte sobre ele. Não foi na morte apenas do filho que estava sendo gerado no ventre de Betseba, mas o profeta Natã disse a Davi: a espada nunca mais se apartará da tua casa. Irmão matou irmão, filho quis matar o pai, ou seja, o filho de Davi quis matar o seu próprio pai. Foi uma desgraceira só, né? Mas ele sentiu, talvez, eu vou dizer uma coisa, pelo menos a Bíblia nos parece mostrar que ele sentiu mais a impossibilidade de adorar a Deus do que qualquer outra coisa. Aí ele compôs o Salmo de número 51. Olha que esse salmo é de arrebentar, não é? Salmo de número 51. Ele compôs esse salmo e ele demonstra aqui que ele não estava conseguindo alcançar a Deus. Ele precisava alcançar a Deus. Ele começa o salmo dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga a minha transgressão. Ele se sentiu entulhado, obstruído, impossibilitado. Você sabe que quando você faz alguma coisa errada, não venha para cá me dizer que você não faz, não. Você sabe que você fica às vezes até com vergonha de orar? Gente, que povo bom e santo, aqui não tem ninguém assim. Glória a Deus. Você fica às vezes até com vergonha de orar, não é verdade? Você vai chegar na presença de Deus para orar e fica aquele encabulado, dizer: vixe, o negócio pegou agora, viu? Né? Amém. Amém. Pelo menos um é verdadeiro. Olha só, Davi estava assim. Estava difícil chegar na presença de Deus. Estava difícil pegar aquela harpa e tocar. Estava difícil louvar a Deus. E entrar dentro de casa, chamar os meninos e dizer: vamos fazer um culto para Deus. Todo mundo ia olhar para ele e dizer: rapaz, todo mundo sabe que o pior não foi a questão de Betseba, o pior foi o que ele fez com o marido dela. Aí foi devastador.
Porque ele pegou um cara fiel a ele e ele sacrificou esse cara. Mandou colocar na frente do exército, recuar o povo e deixar o cara morrer. E disse a Joabe, não inquieta teu coração não, porque eu sei o que eu estou fazendo. Aí Deus manda o profeta lá diante do trono, e profeta tem um ministério estreito, viu? Rapaz, jogou lá, né, a pegadinha, e Davi se assanhou todo, ele disse, olha, rei, eu quero conversar uma coisa contigo. Olha, aconteceu uma situação aí, e o rei disse, o que foi? Ele disse assim, cara, rapaz, tem um rebanho de ovelhas. Aí sabe o que esse cara fez? Esse cara pegou a ovelha do vizinho dele, matou e comeu. Davi disse, quem é esse infeliz? Esse sujeito vai morrer. Aí Natan disse, esse homem é tu, ó rei. Cara, eu não queria ser Davi não, viu? Rapaz, eu imagino onde Davi procurou botar a cara dele. Onde Davi procurou botar a cara dele. E Natan confrontou ele. E Natan disse, olha, nunca a espada se apartará da tua casa. Profeta é profeta. Glória a Deus. Então ele busca um caminho de restauração. Olha só o que é que ele diz. Versículos 10 e 17. Ele diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu espírito. Versículo de número 17, ele diz o seguinte: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Não desprezarás. Ele pede a Deus que restaure a alegria da salvação. Então o que se contrapõe a este entulho, e olha para cá, irmãos, aqui nós estamos falando de pecado, mas eu vou dizer uma coisa para você: tem dia que você entra nesse lugar com entulhos emocionais que você não consegue nem adorar. Quando nós estamos com entulhos de preocupação, entulhos emocionais, feridas, às vezes não conseguimos nos concentrar, nem trazer uma perfeita adoração a Deus, nem aqui nem em outro lugar, porque estamos entulhados. Davi estava entulhado, ele sofria por causa do seu erro, do seu pecado. Ele já tinha pedido perdão a Deus, Deus já tinha perdoado, o profeta falou isso com ele, mas ele estava sofrendo porque ele sentia as suas misérias, ele estava sofrendo, seu coração estava doendo. E quando estamos entulhados emocionalmente, quando existe tristeza em nós por causas de pecado ou não, às vezes as circunstâncias da vida, quando existem pesares em nós, é ruim de adorar. É entulho puro, o poço não flui, não tem água para verter. Eita Deus, é uma coisa, né, difícil. E Davi precisou confessar, Davi precisou orar, Davi precisou buscar a restauração. Então de que é que nós precisamos? Disso aqui, de um espírito, de um coração puro e de um espírito inabalável. Circunstância não pode nos abalar. Deus está acima de todas as coisas. O caminho da verdadeira adoração passa por muita coisa. Eu falei 3 coisas aqui: conhecimento, no segundo exemplo, a fé e a oferta que honra a Deus. Eu não estou falando literalmente de oferta no sentido de dinheiro, dessas coisas. Eu estou falando tudo que você dá com a sua vida a Deus. Pode ser isso, pode ser o seu serviço cristão, o que quer que você vá fazer, faça o melhor para Deus. E passa por um coração puro e por um espírito inabalável. Senão, não há como chegarmos ao coração de Deus. Você quer estar você quer viver como um verdadeiro adorador? Então é tempo de você entender esses princípios e estabelecê-los na sua vida. E você vai ver Deus se agradar de você. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar ao Senhor? Vou fazer aqui uma breve oração por você, tá? Sem a gente demorar.
Glória a Deus. Aleluias. Feche os teus olhos para que você se concentre melhor nesse momento. E antes de eu fazer uma oração por você, pare e pense um minuto só aí. Pergunte a Deus: Deus, eu sou um verdadeiro adorador? Eu tenho agido como um verdadeiro adorador, já que sou um verdadeiro adorador, porque sou lavado e remido no sangue de Jesus? Eu tenho agido como um verdadeiro adorador? Eu tenho tido conhecimento de quem Tu és? Eu estou aqui pelo que Tu és ou por aquilo que Tu pode me dar? Isso faz toda a diferença. Eu tenho crido no Senhor, na Tua palavra. Eu tenho dado o meu melhor, o melhor de mim, o melhor da minha vida a Ti. Ou será que estou esperando aqueles dias em que não tenho mais forças para dar ao Senhor qualquer coisa? E por último, será que eu tenho procurado ter um coração puro e um espírito inabalável para chegar em Tua presença, sem que as circunstâncias tirem ou privem-me de Te adorar, de Te louvar, de Te glorificar? Isso você precisa trabalhar em você, questionar-se e procurar saber qual é a resposta do Espírito Santo para isso.